Olá pessoal, continuando o nosso exemplo da sala, onde a gente estava trabalhando com produtos e pedidos de produtos. Um exemplo bem parecido do que vocês vão precisar no projeto integrador, onde vão trabalhar com serviços e ordens de serviços. Então a gente tem categorias de produtos, tem os produtos e tem os pedidos que a gente começou a fazer na sala de aula. Só lembrando que um pedido ele está no nosso banco de dados, representado pela tabela ordens, e um produto, no nosso exemplo, ele deve ter um cliente. Então a gente tem um relacionamento aqui com a tabela usuários pelo User ID. Então um jeito de a gente trabalhar dessa forma é, antes de criar um pedido, a gente selecionar o cliente para o qual a gente está criando o pedido. E a gente já fez isso na sala de aula, fazendo uma busca através do Autocomplete Search, usando uma biblioteca do jQuery para nos ajudar. E essa biblioteca, ela depende, para ela funcionar, ela depende de um JSON. Lembrando aqui que a gente tem um formato específico de resposta que essa biblioteca funciona, que tem que trabalhar com um JSON com uma chave suggestions, e dentro dessa chave eu vou ter que ter o value, que é o valor a ser mostrado para o usuário, e o data, que seria o ID que a gente vai usar, no nosso caso, para fazer a criação do pedido com o cliente. No nosso caso, o nosso data vai ser o ID do usuário. Então o formato que eu tenho que seguir é este aqui. Lembrando que a gente já tem essa busca pronta, a gente já fez na sala de aula, que eu já posso buscar por uma parte do nome do usuário, ele vai trazer todos os usuários que têm uma letra, um conjunto de letras que a gente passar para a nossa busca. Isso já está funcionando aqui. A gente pode testar, a gente pode começando a digitar o nome do usuário, ele já traz as informações para nós. Além disso, a gente pode dar mais uma olhada aqui no Inspect e ver na aba Network XR, que são as requisições Ajax feitas pela nossa biblioteca. A gente vê que cada letra que a gente digitar, ele vai fazer uma nova requisição, vai ter uma resposta. Só que isso em alguns casos pode ficar um pouco demorado ou ficar fazendo muitas requisições. Então a gente pode também limitar a requisição e falar para a biblioteca para ela fazer essa requisição, por exemplo, a partir de 2 letras digitadas, 2 ou 3, conforme a necessidade. E como que a gente pode fazer esse bloqueio? Se a gente dá uma olhada aqui nas configurações do nosso jQuery Autocomplete, biblioteca que a gente está usando, a gente tem aqui a opção min-chars, ou seja, o número mínimo de caracteres para ele fazer a busca ou fazer o Ajax. Então a gente pode definir essa opção no nosso projeto, ou seja, no nosso JavaScript que faz a busca. Lembrando que o JavaScript está aqui na pasta sets, JS, application. Aqui a gente define uma função autocomplete. Ela é carregada aqui quando a página estiver pronta, ela é executada. Você vai garantir que só vai ser executada essa função depois todo o HTML for baixado e apresentado ao usuário. E aqui a gente pode passar essa opção min-chars, como, por exemplo, 2 caracteres. Então ele vai fazer a busca só depois de 2 caracteres. Lembrando que aqui eu passo um JSON para a biblioteca e temos a opção da URL, o min-chars que a gente definiu agora, e um select ele é executado quando o usuário seleciona uma das sugestões. Então vamos ver como que vai funcionar com essa opção do min-chars. Voltando aqui no browser, vou só atualizar. Lembro que aqui no primeiro caractere ele já fez a busca. Agora a gente vai digitar o primeiro, não vai buscar, vai digitar o segundo, aí ele faz a busca. Então isso é só para evitar uma requisição desnecessária.
Poderia definir mais conforme a necessidade. Lembrando que aqui eu seleciono ele. Se a gente dá uma olhada aqui no Inspect, a gente vai ver que quando eu faço a seleção, eu tenho um input do tipo hide, que é a ordem, o user ID da ordem. A gente vê que tem order, user ID, e o valor é 3, o valor que eu selecionei desse usuário. Se eu, por exemplo, trocar esse usuário, pegar o nosso JavaScript, pelo jQuery, vai alterar esse valor. Onde que está esse código? Se a gente olhar, esse código que faz essa alteração é esta linha aqui, beleza? Está faltando um ponto e vírgula. Tranquilo. É assim que funciona. O que falta a gente fazer? A gente chegou até na parte aqui de criar um novo pedido e mostrar esse pedido, que está com um pequeno bug. Para a gente arrumar esse bug, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada no código, talvez a gente esqueceu alguma coisa no código. Onde que está esse código? Lembrando que aqui ó, a rota é MVC ordens pedidos 1. Se a gente quiser conferir onde estão os arquivos de rotas, na pasta config, routes. E aqui nos pedidos, tá aqui embaixo a gente tem ó, a rota é /pedidos e um ID que será passado, orders controller ação show. Isso eu sei que ele vai carregar uma view aqui da pasta orders show. A gente dá uma olhada nessa view, a gente tem um pequeno erro aqui, a gente pode ver que está sobrando uma interrogação. Se a gente fechar e corrigir, vamos ver o que vai acontecer. Então agora está bem legal. Repare que aqui a gente trouxe o usuário. Ó. A gente trouxe o usuário para quem a gente está fazendo o pedido. Só para reforçar essa parte, onde que está essa informação. Lembrando que ele vai pegar orders controller, a rota vem para orders controller, show. O show dá um find by ID, encontra a ordem, só que a ordem agora ela está relacionada a um usuário. Então preciso ir no modules, dar uma olhada aqui em orders. Vejam que eu tenho um setGet user ID e tem um setGet user, onde eu posso setar um usuário. No meu findMyId, uma ordem ela sempre vai trazer um usuário. Então, se eu dar uma olhada aqui, eu preciso fazer um SQL para buscar ela. Então está aqui o nosso SQL. Eu poderia fazer de outras formas, mas lembrando que aqui a gente precisa nomear as colunas de retorno, porque a gente vai fazer o set dos atributos da ordem e do usuário também. Então aqui tem SQL. Quando tiver uma resposta, ele vai cair nesse if, eu vou pegar numa array associativa. Eu crio a ordem normal, por enquanto só tenho o ID da ordem. E então crio o usuário, novo usuário, com as informações do usuário, ID, nome, e-mail. Seto esse usuário na ordem. E aí eu retorno a ordem. Então lembrando que aí eu vou ter o usuário. Isso permite que, aqui na nossa view show, eu consiga pegar a informação do usuário, no nosso caso do nosso cliente, né? Disorder, get user e o get name. Então só por isso que eu consigo pegar essa informação. Então aqui está a nossa página de show, onde vai mostrar as informações do usuário e a gente vai poder fazer pedido. Qual que é a ideia? A ideia aqui é a mesma, que eu digite o nome do produto, por exemplo, misto quente. Ele deu uma sugestão de produtos. Quando eu selecionar um, ele vai inserir o código do produto. Clico em adicionar, ele vai adicionar esse produto na minha tabela. Tranquilo? Então aqui a gente vai ter que trabalhar parecido com o que a gente trabalhou para selecionar um usuário. Mas o que a gente vai fazer primeiro? Vamos dar uma olhada aqui no show. Vejo que aqui eu tenho vou ter um autocomplete para o usuário pelo ID e um autocomplete pelo nome. Nessa aula a gente vai fazer pelo nome, vocês podem fazer o pelo ID. Além disso, eu também vou precisar do input aqui do order ID, do tipo Rider, para quando a gente adicionar um produto aqui, a gente dizer para qual order a gente está adicionando esse produto.
Então, se a gente dá uma olhada aqui no inspect, o nosso ORD-ID, o nosso formulário, ele já está preenchido com o pedido que eu estou trabalhando, beleza? Quando eu clicar aqui, ele vai adicionar o produto nessa ordem. E aí eu também vou listar todos esses produtos. Então aqui como vai funcionar a listagem? Uma tabela normal, está o ID, o nome e o preço do produto. E aí eu faço um for each na ordem, eu vou pegar todos os produtos. No caso, aqui ainda a gente não está pegando todos os produtos. Se a gente dá uma olhada na ordem, eu tenho o método getProdutos, ele retorna uma array vazia. A gente tem que implementar esse cara. Mas antes disso, vamos fazer a busca funcionar aqui. Então lembrando que é parecido com o que a gente fez para usuários. Se é parecido, o que eu primeiro tenho que definir é a rota. Indo na rota, eu posso até aproveitar aqui a ordem, a rota de usuários, vou usar ela para produtos. Então, vou fazer um autocomplete para produtos. Lembrando que a gente vai buscar produtos para adicionar numa ordem de serviço. Então aqui produtos, autocomplete, ele vai para controller, products controller, e também vai para a ação autocomplete search, tranquilo? Então aqui ó, o próximo passo aí no products controller já está definido aqui. E aqui vamos dar uma olhada, eu já tenho uma ação que já faz o que a gente precisa, o que a gente já fez na aula. Só conferir o nome, aqui vamos voltar lá na rota, então aqui está autocomplete search, vamos padronizar o nome, então aqui também tem que ficar em maiúsculo, tranquilo? Então ó, o produto vai retornar um JSON, então eu tenho aqui já, faz o que a gente fez na aula de ontem, tem esse método estático em produto, whereName like o parâmetro que eu passar, asJSON, vai retornar um JSON. Eu dou um hash e encerro a execução. Lembrando que eu preciso encerrar a execução aqui, porque sempre uma ação ele vai procurar uma view com o mesmo nome. Se eu encerrar a execução aqui, ele vai imprimir para o usuário, para quem requerer, e vai encerrar, não vai procurar mais a view. Tranquilo? A gente dá uma olhada no nosso model produto, ou product, melhor falando. A gente pode ver que ele já está implementado, esse método, porque a gente já fez ele. Então é bem parecido. Vou buscar os produtos por um nome e, por exemplo, posso melhorar aqui essa SQL, que não está no padrão, ordenar pelo nome. E aqui eu vou passar o parâmetro que eu vou usar para busca. Definindo o parâmetro, conexão, preparo SQL, executo, monto array, lembrando que eu tenho que montar array no padrão que a biblioteca do jQuery espera. Dá uma olhada aqui no padrão, no formato que ela espera. Só para lembrar, vou dar uma olhada no formato de resposta. Então tenho que ter o suggestion, valor e data. Tranquilo? Lembrando que o carry ele está indicando aqui que não é necessário, tá? Então lembrando que essa biblioteca ela já está no projeto, só baixei o arquivo referente à biblioteca, coloquei no projeto. Qual que é o arquivo? Se a gente olhar aqui em dist, tem aqui o arquivo que eu baixei e estou usando é esse cara. Só para vocês terem certeza, ele está aqui na pasta JS, está aqui o arquivo. E no layout, no nosso layout, vocês vão ver aqui embaixo, eu estou carregando esse arquivo. Tranquilo. Então vamos lá, voltando ali só para o produto, então já tem aqui, que ele vai montar a resposta, pegar uma array associativa. Lembre que para transformar para JSON, eu uso a função JSON encode, e eu só consigo transformar uma array associativa em formato JSON.
por isso que eu não estou criando objeto nessa área, estou criando uma array associativa para transformar em JSON. Então aqui tranquilo, que a gente precisa trabalhar agora com a URL e com a busca usando a biblioteca. Então vamos lá para View, Show. Vou trabalhar com o nome do produto, então vou usar esse cara aqui. Lembrando que eu não consigo fazer PHP no JS, eu preciso definir uma URL aqui. A gente definir um atributo data URL. Esse cara vai ter um valor que é a URL que eu vou usar para fazer a busca. Então assim eu consigo passar as informações do PHP para o jQuery, para o JavaScript pelo HTML. Então aqui a URL a gente pode pegar aqui do browser para ver como vai ser. A gente só vamos testar para ver se está funcionando. Pedidos, autocomplete search, query. Então tem um erro, vamos ver o que é esse erro. Na verdade ele carregou o show, mas não era para carregar o show. Vamos parar aqui por um momento, dar uma olhada na rota novamente. Então, se a gente ver a rota, produtos controller, produtos, lembrando que eu digitei pedidos, na verdade é produtos, todos os produtos com a letra A. Então a gente vai usar essa rota, vou pegar ela aqui. Lembrando que o parâmetro aqui é a biblioteca que vai completar para nós. E onde que eu vou usar esse cara vai ser aqui no URL for, para montar a URL certinha para nós. Não ter problemas com a URL. Então aqui eu já tenho o data URL. Agora eu posso ir para o JavaScript, que no Assets Application JS. Aqui vai ser bem parecido com o autocomplete do Users. Então eu vou reaproveitar ele, vou apagar esses console logs, que não preciso dele. Vou fazer uma cópia dele. E aí eu preciso arrumar agora para a nova URL. Lembrando aqui, é o ID do input que eu estou trabalhando. Qual que é o input? Só para a gente lembrar, o input é autocomplete product by name. Vou usar esse ID aqui no nosso autocomplete. Então, pegando o autocomplete, product name. A URL eu preciso também definir a URL. Então, vou copiar essa URL para utilizar mesmo. Só que aqui agora eu vou pegar a URL do product by name. Também a URL autocomplete, minus caractere 2. Só que aqui o que a gente precisa fazer, na verdade, agora a gente precisa, quando ele selecionar, eu preciso definir o ID do produto que será enviado. Então, se a gente dá uma olhada aqui no show, a gente também tem, além do ID da order, a gente vai ter o ID do produto, que está aqui. E aí você podia fazer, a ideia é fazer 2 autocompletes, mas fica a critério de vocês. Vou fazer só um deles. Pegando esse ID, voltando aqui no JS, vou colocar o ID do input autocomplete produto e vou pegar a data que for selecionada. Feito isso, a gente já pode testar. Voltando aqui no MVC Order, vamos executar, ver se não deu nenhum erro, console nenhum erro, deixar o network aqui para a gente ver no XRS, vamos ver se vai funcionar. Por exemplo, vamos digitar misto quente, de que ele já trouxe a busca para nós com vários misto quentes. Nosso banco está populado, poderia pesquisar aqui, por exemplo, com a letra A, D, tem o DS, acho que tem Coca-Cola, Fanta Laranja. Então é um produto, ele tem o QD. Agora vem o ponto principal, que é eu clicar em adicionar e eu adicionar nessa coluna. O que a gente vai precisar para isso?
Então, continuando, pessoal, a gente tem que fazer, clicar em adicionar e adicionar esse produto na tabela do pedido corrente, o pedido no caso aqui que tem o ID 1. Como que funcionaria isso, na verdade? Aqui a gente trabalhou com Ajax para trazer o nome do pedido, mas para fazer a edição aqui embaixo a gente não vai trabalhar com Ajax, vai fazer normal. Então a gente vai ter o nosso servidor rodando PHP e o banco de dados. E aqui está o browser do usuário. Na hora que ele clicar no adicionar aqui, vai vir uma requisição para o servidor. O servidor vai processar essa requisição, pegando o ID do produto e adicionando na ordem específica. Então aqui eu vou enviar na requisição o ID do produto e o ID da ordem. Ele vai vir aqui numa ação, vai adicionar, vai salvar no banco de dados para nós. Então aqui vai vir para o banco de dados também. E aí o que vai acontecer? Eu vou redirecionar para a mesma página, vou fazer ele voltar para a mesma página aqui. Só que quando ele voltar, ele vai voltar na URL, então ele vai fazer o recarregamento da página. Vai recarregar a página, e nesse recarregar eu vou fazer uma busca por todos os produtos para preencher na nossa tabela aqui. Tranquilo? Então, dessa forma que vai funcionar esse adicionar. Então a primeira coisa que a gente precisa definir seria a rota de adição. Então para isso a gente vai trabalhar, claro, aqui no arquivo routes.php e fazer uma rota para adição de produtos. Na verdade eu preciso fazer as rotas, a gente está fazendo rotas de pedidos, mas a gente está inserindo produtos nos pedidos. Então é aqui embaixo, vou pegar aqui pedidos, produtos, vai ser a nossa rota, produtos. E aqui eu ao invés de enviar por get, eu vou enviar por post, produtos, orders controller, vai ser ação, só que aqui vai se chamar de add product. Tranquilo? Ação add product. Se a gente dá uma olhada no nosso formulário aqui no show, eu já deixei pronta a rota, ela está aqui. Então a gente só está definindo realmente a rota para ela existir e poder ser acionada. O que a gente tem que mexer agora é no Orders Controller. Então aqui o nosso Orders Controller, o que a gente precisa fazer é criar ação para adicionar o produto. Eu vou fazer uma cópia aqui. Como vai ser essa ação? Vou chamar ela de add product. Que vou precisar. Eu vou vir por parâmetro o ID da ordem e o ID do produto. Como que eu sei como vai vir o nome desses parâmetros? Então, de novo, eu vou olhar aqui no show, só para a gente confirmar. Então, o nome que eu estou mandando é produto name para o nome do produto, produto ID e order ID, tá? Mais para cá o nome, tá? Order ID. Então, vou pegar esses valores aonde? No controller, para me poder criar. Então, eu vou fazer assim de forma. Primeiro, eu vou precisar achar a ordem a qual eu vou adicionar um produto. Então, vai estar aqui no parâmetro order e o order ID e o ID. Depois de achado, o que eu vou fazer? Vou adicionar um produto na ordem. Então, vou ter que criar um método para isso. Então, esse método vai se chamar order add product. E o que ele vai receber de parâmetro? Ele vai receber o this-param product, agora a gente está pegando o product, ID, o ID do produto, beleza? Só arrumar aqui. E feito isso, eu vou redirecionar de volta para a mesma página. Então, quando eu der o redirect, ele vai ser assim, ó, this-redirect to, a função que a gente já aprendeu a fazer. Vou redirecionar para onde? Para pedidos, barra, o ID do pedido que eu estava trabalhando, que é o que eu encontrei. Da order, get ID. Eu tenho um redirecionamento. Ó. Preste atenção nesse redirecionamento. Esse redirecionamento vai fazer o quê? Ele vai vir e vai redirecionar para essa URL. Então ele vai dar a resposta para o browser falando para ele, ó, você tem que ir para essa URL. Ele vai vir para essa, vai cair aonde? Vai cair aqui no show de novo.
E aí eu vou ter essa informação. Tranquilo? Vamos ver isso. Vamos fazer a segunda parte, que é criar esse método addProduto no nosso model. Deixa eu salvar. Então a gente já fez o método, já fez a rota por post. Aqui tem que ter um cuidado, ó. Lembra que eu falei para vocês que tem que ter um cuidado quando eu uso o parâmetro aqui. E na verdade tem que cuidar com a ordem para ter o casamento correto. Então o post no addProduto vem antes do get um produto em específico. Um produto não, desculpa. O post do addProduto em um pedido, ele vem antes da visualização de um pedido. Senão vai dar problema aqui com o parâmetro. Tranquilo? Terminando o método addProduct no Orders Controller, a gente precisa definir agora esse método addProduct no Model Order. Então o que a gente vai fazer? Abrir o Model Order. E para ir mais rápido, eu já tenho esse método pronto, eu vou apenas colar ele. Então está aqui o método de addProduto. Então aqui tem todo o método pronto. Antes de comentar ele, a gente lembrando que no banco, quando a gente adicionar um produto a um pedido, a gente vai adicionar na tabela Cell Ordering Items, que é a tabela de relacionamento do pedido. Beleza? Aqui a gente tem o ID, o Create At, o preço, Ordem ID e o produto ID. Então, vai sim nessa adicionada o relacionamento de uma ordem com o produto. Por quê? O produto pode estar em várias ordens e uma ordem pode ter vários produtos. Aqui eu tenho um método, veja que eu faço insert no Cell Ordem Items, do Create At, Price, Order ID, Produto ID. O valor Current Timestamp, posso pegar esse dado do banco, quer dizer, o Create At é um dado que eu posso pegar do banco pelo Current Timestamp, então ele já vai preencher automático a data corrente para nós. O preço do produto eu vou ter que fazer uma cópia, então posso fazer o SQL direto aqui para pegar, junto nesse insert, ele vai trazer o preço do produto específico. Order ID e Product ID, que são os parâmetros que eu vou definir aqui no parâmetros. O Product ID é o ID que vem por parâmetro, o Order ID é o ID da ordem corrente. Aí é normal, conexão, preparar SQL, executar, pegar o resultado. Essa linha aqui está sobrando, não preciso citar o ID. Pegar o resultado. Na verdade não preciso pegar nenhum resultado, né? Porque eu só preciso retornar true ou falso dizendo que foi executado ou não com sucesso essa adição de produto. Antes de a gente testar, vamos dar uma olhada na tabela no nosso banco, na Cell Ordering Items. Então vou logar aqui no MySQL, vou usar o banco MVC Orders e vou dar um select asterisco na tabela Cell Ordering Items, a gente vai ver que não tem nada. Então a ideia é que agora eu clicando no browser aqui, encontrando um produto, um Fanta laranja, adicionar aqui tem um produto no nosso banco. Então vamos clicar, ele voltou, não mostrou nada porque a gente não está mostrando ainda, mas vamos ver se ele adicionou no banco. Se eu dar um select agora, eu tenho um produto adicionado com a ordem 1 e ID 3, que era o que a gente adicionou. Tranquilo? O que a gente vai fazer agora? Mostrar todos os preditos aqui embaixo. Todos os produtos do pedido nesta tabela. Como que a gente vai fazer isso? Se vocês olharem o nosso show, ele já tem uma tabela aqui para mostrar. Como que ele mostra os produtos? Na ordem, ele usa o método getProducts, e faz uma interação dele para mostrar o getID, o name e o price. Dá uma olhada nesse getProducts da order. Então aqui no model tem o método getProducts. O que a gente precisa fazer? O SQL e a execução no banco para pegar todos os produtos e montar. Então, por enquanto estava retornando uma array vazia. Para agilizar um pouco o vídeo, eu vou copiar esse código mais tranquilo. Vamos identar. E aqui eu tenho o SQL para fazer essa busca de todos os produtos. Lembra que agora eu vou trabalhar numa
em duas tabelas nessa ordem itens. Você poderia fazer isso com join também, mas lembrem de ter cuidado aqui quando vocês vão criar o produto, o objeto, para a array associativa ser compatível com os métodos. Então, selecionando todos os produtos de uma ordem específica, na verdade da nossa ordem corrente. Então está aqui o select, e vejam que aqui eu defino uma interrogação para dizer que o ID que eu quero é da cell ordem items. A order ID vai ser igual ao ID do meu objeto corrente. O resto é SQL para juntar os dados e pegar as informações corretas. Então, na verdade, eu vou pegar todos os ID dos produtos de cell ordens que tem a ordem ID igual do objeto corrente. E aí, normal, conexão, preparo SQL, executo, aí monto os produtos a serem retornados. Tranquilo? Com essa SQL, eu já consigo visualizar os dados. Tanto se eu der um F5 aqui, se eu der um F5 é para funcionar, porém não funcionou. Preciso fazer o que? Salvar esse model. E agora deu um F5 funciona. Tranquilo? Tem aqui informação no preço. Vamos tentar adicionar mais um. Isto quente. Adicionar. Ele vai adicionando quantos eu quiser. Adicionar mais um. Coca-Cola. E assim vai. Você pode ir adicionando. Então, pessoal, essa parte aqui é essencial para vocês fazerem o projeto integrador. A partir disso, vocês conseguem fazer o total de a ser pago no pedido, incrementar mais essa parte do pedido. E também aqui na listagem dos pedidos, vocês poderiam dizer a quantidade de produtos nessa tabela e o total mostrar aqui também, entre outras informações que são necessários para fazer um pedido. Lembrando que no projeto de vocês vamos trabalhar com serviços. A ideia é a mesma, vocês podem usar toda essa base e aí incrementar de acordo com as ordens, com os serviços e ordens de serviços que vocês tiverem. Então, pessoal, por enquanto é isso. Algumas partes ficaram mais rápidas nessa videoaula, mas qualquer dúvida vocês podem me procurar. Valeu!